Olha, expressar os sentimentos nem sempre é algo fácil, né? E isso para muita gente, viu? É uma parte da nossa intimidade que nem sempre a gente está pronto para dividir com outras pessoas. Mas esse é um processo que pode fazer muito bem, além de tornar as relações mais saudáveis e mais honestas até. Assunto para o Papo de Quinta. E para falar sobre esse assunto aqui nesse nosso Papo de Quinta, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o psicólogo Alisson Pontes. Bom dia, Alisson. Seja bem-vindo. Bruna. É uma alegria estar aqui com você. Alegria para nós também, né? E para o nosso Papo de Quinta ficar completo, claro que a gente quer a sua participação. Você vai mandando dúvidas, vai mandando, quem sabe, um relato. Como é que você é, hein? Você consegue expressar os seus sentimentos? Se sim, pode até dizer como, se você tem alguma dica, né? Como é que você costuma fazer? Ou se não, também, me conta aí. Manda sua mensagem no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400 é o nosso zap. Se você não quiser se identificar, tá tudo certo também. Importante é você participar. Vamos lá primeiro falar sobre o conceito, a gente pode dizer assim, né, Alisson? O que são os sentimentos e a importância deles também para a nossa vida, para a nossa saúde mental. Explica pra gente. Perfeito, vamos lá. Veja, sentimentos é um estado emocional decorrente das nossas vivências no dia a dia. Então, a partir do momento que nós vamos vivenciando as nossas experiências, isso vai evocando em nós naturalmente esses sentimentos, né? E eles têm uma importância fantástica para a nossa saúde, não apenas mental, mas até mesmo para a nossa saúde física, né? Então vamos dar um exemplo, há pessoas que têm uma certa dificuldade de expressar os seus sentimentos. E elas vão muitas vezes acumulando esses sentimentos. É como uma bomba relógio, até que chega ao ponto que ela não aguenta mais, ela faz o quê? Ela explode, ela coloca para fora aquilo que ela sente de uma maneira inadequada. Então, por isso que é importante nós falarmos sobre comunicação dessas emoções e desses sentimentos, porque isso tem um impacto muito relevante nas nossas relações pessoais, nas nossas relações familiares. Há um conceito que a gente chama de autorregulação, que é justamente essa capacidade de nós gerirmos as nossas emoções de uma maneira saudável, isso é, de comunicar de forma saudável aquilo que a gente está sentindo. Isso favorece uma melhor qualidade de vida e relacionamentos mais saudáveis. Sem dúvida, eu tenho certeza de que tem alguém aí do outro lado que diz assim, ó, não consigo de jeito nenhum expressar as minhas emoções, meus sentimentos, eu vou guardando isso. É mais comum do que a gente imagina, né, Alisson? Mas por que isso acontece? Existe um motivo para tanta gente ter dificuldade de expressar esses sentimentos? Algo que é tão rotineiro, né? Todo mundo sente, né? Mas expressar isso, por que é tão difícil para algumas pessoas? Perfeito, Bruno. Olha só. Há uma série de circunstâncias ou de fatores que podem favorecer, tanto fatores ambientais quanto psicológicos, até mesmo emocionais, né? Então vamos dar um exemplo, um ambiente que não favorece esse compartilhamento, ele vai inibir aquela pessoa de falar aquilo que ela sente. Então o medo, por exemplo, de ser julgado, o medo de ser criticado, o medo de gerar um conflito a partir desse compartilhamento. Então muitas vezes inibe aquela pessoa de compartilhar o que ela sente, né? Há aspectos, por exemplo, como doenças, né? Como processo de adoecimento mental. Sim. Uma pessoa em um quadro depressivo, por exemplo, ela pode gerar um embotamento emocional, isso é, não apenas ali guardar as suas emoções e alimentar uma emoção ali, uma tristeza, uma angústia por um longo período, mas muitas vezes um processo de isolamento social, né? É por isso que a gente precisa estar atento, para que a gente identifique essas causas que podem favorecer para que a gente fique mais calado. Agora, olha só, um aspecto muito interessante, Bruna, é que muitas vezes as pessoas não têm compartilhado pela falta de prática. Sim. Olha como é interessante, né? Hoje, há casais, por exemplo, que dentro de casa se comunicam mais via aplicativo de mensagens do que dialogando. Parece uma piada, mas é uma realidade. Então hoje nós precisamos voltar a praticar o diálogo, a comunicação, que é tão importante para as nossas relações pessoais e familiares. Sem dúvida. Você falou aí sobre a questão do ambiente, né, que muitas vezes não favorece que aquela pessoa expresse os sentimentos. Lembrei de uma frase que pode parecer inofensiva, mas eu tenho certeza de que muita gente já escutou. Engole o choro quando você é criança, né?
Essa questão na infância, você já escutar esse tipo de coisa, engole o choro, seja forte, não precisa disso, deixa de bobagem, isso vai alimentando e aí você meio que inconscientemente, até na fase adulta, vai guardando por causa disso que você escutou lá no passado? Ah, sem dúvidas, né? Existem questões culturais. Vamos dar um outro exemplo. Homem não chora. Isso, né? sim. Então a gente vai crescendo muitas vezes ouvindo relatos como esses e a gente vai internalizando mesmo que inconscientemente. Sim. E isso vai refletindo naturalmente nas nossas relações. Agora, o que é importante? Há um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele vai dizer o seguinte, olha, hoje nós vivemos amores líquidos, é uma sociedade líquida, isso é, relacionamentos sem profundidade, sem solidez. Há um outro psicólogo americano que vai dizer que nós temos 5 níveis de comunicação. Então ele diz, olha, as pessoas estão no nível mais superficial de comunicação e não estão mais vivendo aquela comunicação autêntica, sincera, honesta, né? É por isso que a gente precisa olhar para aspectos, sejam eles biológicos, psicológicos ou culturais, e compreender a necessidade que nós temos de compartilhar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, sem medo ali de a gente ser recriminado. Muito bem. Agora, está querendo já começar a praticar hoje, vendo os benefícios que é expressar os seus sentimentos? A gente separou umas telinhas, tipo um passo a passo, né? Porque é prática também, como você bem falou, né, Alisson? Vamos colocar a primeira tela para você já ir tentando, colocando isso aí na sua rotina. Primeiro, acho que é a mais difícil, identifique os seus sentimentos. É dar nome a essas sensações, é isso, Alisson? Perfeito. A partir do momento que eu tenho clareza do que eu estou sentindo, isso é, que eu nomeio, olha, você me machucou, isso me deixou muito triste, isso me deixou ressentido, chateado. Isso facilita também para que eu possa comunicar para o outro, para que não apenas eu elabore aquilo que eu estou sentindo, de maneira que eu possa superar aquele sentimento que talvez não esteja me fazendo bem, mas isso facilita também para que eu possa exercer a honestidade dentro do meu relacionamento. Eu sempre costumo dizer, Bruna, aquilo que eu não coloco para fora de maneira saudável, eu coloco de uma outra forma, muitas vezes equivocada, seja por meio de uma explosão, seja por meio até mesmo de um processo de adoecimento, as doenças psicossomáticas, né? Que retrata justamente isso, pessoas que vão guardando seus sentimentos ali e vão muitas vezes adoecendo, seja ali uma gastrite, seja uma dermatite, seja um derrame ali ocular, ou até mesmo doenças mais graves como câncer. Muito bem. Ó, a gente já está recebendo aqui algumas mensagens através do WhatsApp do Mulher Demais. Tem relato, tem pergunta, solta aí em tela para a gente acompanhar e você manda sua mensagem também no 991050400. Nossa telespectadora ou telespectador não se identificou, disse assim, ó, Alisson, minha filha tem 15 anos e sofre muito por não conseguir se expressar. Ela tem TDAH, sofre muito bullying na escola, as pessoas chamam ela de burra, lesada e outros adjetivos aí. Ela não consegue se defender, sofre muito com isso. E quando ela vai explicar alguma coisa, ela fica gaguejando, já desiste de falar. Chegou a dizer que é fraca por não conseguir falar e chora. E aí é uma pessoa do outro lado, né, na outra ponta, que quer ajudar. Essa adolescente tem 15 anos de idade e está sofrendo bullying na escola por não conseguir se expressar e se defender também, o que é importante também nesse sentido. Como é que essa mãe pode ajudar essa adolescente nessa situação? Uma excelente pergunta, Bruna. Veja, eu queria trazer sobre 2 perspectivas. Primeiro, daquela pessoa que gostaria que o outro falasse, que muitas vezes cobra para que o outro fale. Proporcione um ambiente de segurança para que o outro se sinta à vontade em falar, né? Dedique tempo e tempo de qualidade. Da mesma forma que nós precisamos e falamos muito sobre oratória, nós também precisamos trabalhar a escutatória. Olha que interessante, né? Essa arte de ouvir. Então, a nossa disposição para estar com o outro é muito importante para que ele se sinta seguro em compartilhar. Agora, para essa filha de 15 anos que tem dificuldade de falar, existem diversas maneiras de nós expressarmos as nossas emoções e sentimentos. Seja verbalizando, e a gente pode dar pequenos passos, Bruna. Compartilhando ali, olha, não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste, isso não tem me feito bem. E isso vai favorecendo para que a gente comece a falar, seja, por exemplo, de outras formas. Eu posso escrever aquilo que eu estou sentindo, quando muitas vezes eu não consigo falar. É uma ótima estratégia para que eu compartilhe com o outro aquilo que tem perpassado ali, né, no meu coração. Eu posso, por exemplo, desenhar, eu posso pintar, eu posso compor uma música. Eu posso, por exemplo, uma excelente, né, dica é orar. A oração não apenas alimenta a nossa fé, mas por meio da oração eu exerço essa capacidade de colocar para fora, de compartilhar aquilo que eu estou sentindo,
ouvindo, na certeza de que existe um Deus que vai acolher aquela minha oração. Exatamente. Nesse caso aí, ela está sofrendo bullying na escola. Esse ambiente também tem responsabilidade em acolher essa adolescente, em alertar os outros, né, que estão, de certa forma, agredindo, mesmo que seja verbalmente, né, através do bullying. A escola também tem algum tipo de responsabilidade nisso? Com certeza, Bruno. A escola tem um papel importantíssimo, porque cabe à escola justamente ali um processo de educação para essas crianças e especialmente também de ensinar as crianças a gerirem as suas emoções. Sim. De ensinar a essas crianças que, por exemplo, o bullying, ele pode trazer diversos prejuízos para aquela pessoa que sofre. Então a escola tem um papel importantíssimo também nesse processo. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. É isso, você consegue expressar os seus sentimentos? De que forma? Falando? Com outras atitudes aí ao longo do seu dia a dia? Não consegue? Quer mudar essa situação? Vai mandando aí suas dúvidas e seus relatos através do zap do MD, é o 991050400. Já já a gente retoma, tá, Alisson? Ok. Combinado, então.